Aleluia, Senhor. Obrigado pelo nome de Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez, boa noite, amados. Boa noite a você que está aí através do Facebook, você que está aí nos acompanhando também pelo YouTube. Graça e paz, eu sou o pastor Nilton, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, a Igreja Evangélica Cristo Vive. Nós estamos situados na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. E você pode fazer parte dessa família. Eu costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui em Mangaratiba, é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Você pode estar conosco toda terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, nós fazemos estudos das doutrinas da graça de Deus. E domingo, 19 horas, louvor, adoração, ministração da palavra. É sempre um prazer poder contar com você estar aqui conosco, te receber aqui e você fazer parte dessa família abençoada, separada por Deus desde antes da fundação do mundo, para estar aqui em Mangaratiba. Então venha estar conosco, venha fazer parte dessa família. E eu agora quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44, do versículo 6 ao versículo 8, e nós vamos compartilhar da mensagem com o tema Tudo que precisamos está em Cristo. Isaías 44, do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que eu me vi. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Pai querido e amado, nós mais uma vez, Senhor Deus, te louvamos, te engrandecemos, e agora, Pai, aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Sim. Fala conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, tire as escamas dos olhos, traga conhecimento, sabedoria para cada um de nós. Que possamos, Senhor Deus, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Por tudo, Pai, nós te louvamos, por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém, Amém. E amém. Amém. Mais uma vez. Muito bem. Acho que abaixei demais a página. Nós vemos aí o tema da nossa mensagem, tudo que precisamos está em Cristo. E, na verdade, nós não precisamos procurar em lugar nenhum uma forma de viver em paz ou mesmo uma forma de estarmos conquistando a nossa salvação. Porque tudo já está em Cristo. O mundo procura por uma paz, mas a paz que excede todo entendimento, essa está em Cristo. E Cristo agora habita onde? Habita em nós. A partir do momento que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ser morada do Espírito Santo. Então, a paz que excede todo entendimento agora habita em nós. Uma outra coisa é que a nossa salvação, temos amigos, irmãos nossos, que passam todos os dias, não, eu tenho que fazer isso para conquistar a minha salvação, eu tenho que fazer aquilo para conquistar a minha salvação, mas nós sabemos que a nossa salvação, ela foi conquistada na cruz do Calvário, a preço de sangue. Ele morreu para que nós hoje tenhamos vida. É o justo que se fez injusto, para nós que somos injustos, nos tornássemos justos.
Então ele morreu e lá na cruz do Calvário ele assinou a nossa salvação. E a palavra do Senhor diz que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém. Então nós não precisamos ficar fazendo sacrifícios para conquistar a nossa salvação. O que nós temos que fazer então? Andar nos caminhos do Senhor. Seguir o nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Né? Quando nós compramos uma televisão, quando nós compramos uma geladeira, qualquer outro bem, vem lá com um manual. Eu me lembro que quando eu fui trocar o carro, eu já estava agoniado, porque eu queria pegar o carro e dirigir. Eu sei dirigir há quantos anos? Mas aí a moça sentou no lugar do motorista. Não, isso aqui é a marcha, é aqui que bota a chave para ligar. Ela tinha obrigação de me ensinar a fazer aquilo, ainda que eu soubesse. Então, por quê? É uma regra, é um manual. O nosso manual de vida é a Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer que o primeiro presente que uma criança, quando nasce, tem que ganhar é uma Bíblia. A gente deveria comprar uma Bíblia, a família recebeu lá o neném, e a gente chegar com uma Bíblia e falar: aqui está o manual de vida do seu novo bem, que é o seu filhinho ou a sua filhinha. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida. Então nós não precisamos ficar procurando formas de encontrar a paz. A paz está em Cristo. Nós não precisamos ficar procurando formas de conquistar a nossa salvação. Ela já foi conquistada lá na cruz do Calvário pelo Senhor. Nós agora somos tratados como filhos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo uma vida completamente dissoluta, né? E aí o Senhor vai lá e nos tira daquele lamaçal que nós estávamos e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Aí imagina, a mãe espera 9 meses o nascimento da criança e depois que a criança nasce ela deixa de lado. Não, ela cuida, ela tem um zelo, mantém limpinho, dá comida, chorou, por que está chorando? Assim somos nós. Quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos trata, Ele começa a cuidar de cada um de nós. Então nós não precisamos mais ir a lugar nenhum para procurar uma forma de viver em paz, uma forma de conquistar a nossa salvação, uma forma de termos as bênçãos na nossa vida. Não, tudo já está em Cristo. E Ele agora está em nós. Então, amados, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa salvação porque Ele nos salvou. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, nós somos abençoados. Nós já somos abençoados. As promessas elas vão chegando dia após dia na nossa vida. Nós queremos que tudo aconteça de uma vez só. Mas Ele sabe o momento certo de fazer chegar as bênçãos na nossa vida. Eu não vou mandar para você essa agora, porque eu sei que se isso aqui chegar para você agora, você vai se perder. Mas eu vou mandar essa daqui. E aí as coisas vão se encaixando e chega um momento que você, poxa, como eu sou abençoado. Por quê? Você precisa crer. Você precisa saber quem você é. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Amém. O teu DNA é o DNA do Senhor. Então, quando nós temos consciência disto, nós passamos a viver uma vida de vitória. Ainda que venha as intempéries, ainda que venha as pancadas da vida, e que muitas das vezes não são poucas, mas você olha para elas e fala, não, o Senhor é comigo. Vai passar, já passou. Sou mais que vencedor. Essas palavras elas precisam ser confessadas todo dia. Sou mais que vencedor, sou abençoado, sou predestinado pelo Senhor, sou nação santa, sou raça eleita. Isso aí, quando você acorda, você já tem que acordar falando isso. É como se você estivesse tomando a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dose, todas elas de uma vez tarde de manhã, e aí o mundo espiritual maligno já olha, com essa aí eu não tenho nem como chegar perto. Ele já vestiu toda a armadura de Deus, ele já está pronto para a guerra. Se eu for lá, quem vai perder sou eu, nem vem. Fica distante. Mas é por isso que nós precisamos conhecer o nosso.
manual de vida. Então, amados, Isaías 33, versículo 22, fala que o Senhor é o nosso juiz. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Amém? Diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Ah, pastor, o senhor não falou que nós somos salvos? Isaías está falando antes da vinda de Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou e selou na cruz do Calvário a nossa salvação. Então, poderíamos pedir permissão ao Espírito Santo, tornar a ler o versículo, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvou. Amém? Amém. Então, o Senhor é o nosso juiz. É Ele que nos julga. É Ele que vai cuidando de cada um de nós. O Senhor é o nosso rei. Isaías 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15. Diz assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então nós não precisamos ficar escolhendo rei, escolhendo santo para nos guardar, né? Tem algumas denominações que escolhem o santo para guardar. Nós não precisamos. Por quê? Ele mesmo diz aí no versículo que acabamos de ler, que foi o versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso santo. E aí ele continua: o Criador de Israel, o vosso rei. Em Malaquias capítulo 1, versículo 14, você também vai ver o Senhor falando a mesma coisa. Vamos até lá. Vamos confirmando aqui coisas espirituais com espirituais. Malaquias capítulo 1, versículo 14. Diz assim: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível sobre as nações. Então, eu sou o grande rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso redentor. O povo de Israel, lá no passado, cometeu um erro. Eles queriam uma autoridade humana para que pudesse vir a governá-los. Eles não estavam satisfeitos com como eles estavam vivendo. Às vezes a gente vai olhando assim, né? Olha o povo de Israel, né? Saiu lá do Egito, escravo, 430 anos. O Senhor foi lá, enviou Moisés, tirou eles, abençoou, mandou para a terra prometida. Mas eles nunca estavam satisfeitos. Sempre nessa caminhada, em algum momento, eles trilharam por caminhos errados, né? E acabaram sendo corrigidos e voltaram. Então, aqui mais uma vez, o povo comete um erro. Eles queriam uma autoridade humana que pudesse governá-los. Eles queriam um rei. Esqueceram que já tinham um rei. O rei era o Senhor. Samuel era o juiz, mas Samuel era um homem que ele tinha comunhão com Deus e ele só fazia o que Deus determinava. Então, o rei era o Senhor e Samuel o juiz. Então, eles esqueceram isso, mas eles queriam um rei, porque eles viam à volta, todo mundo tinha rei, então nós também queremos o rei. E nós vemos, pela história bíblica, que isso foi a maior desgraça que aconteceu ao povo de Israel. Foi quando eles decidiram ter um rei. Eu quero um rei. Nós temos a Jesus, o nosso Deus, Ele nos conduz
em triunfo para a vida eterna. Então nós não precisamos fazer como o povo de Israel fez. Nós não precisamos ficar procurando ajuda de santos. Nós não precisamos ficar procurando ajuda de fita, de água, de sal, de terra, de pedra, nada disso. Nós temos o Senhor, que é o nosso Salvador. Amém. É Ele que nos conduz. O que nós temos que fazer é andar nos caminhos do Senhor. Tem hora que a gente tem vontade até de dar uns bag, né? Mas nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Quando reconhecemos o poder de Deus em nossa vida, nós começamos a alcançar vitórias. Porque quando você reconhece o poder de Deus na sua vida, você deixa de andar de cabeça baixa. Você não fica igual aquele desenho, né? Ó dor, ó vida, ó céus, cabeça baixa. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Você esquece tudo isso. Já deu certo, o Senhor é comigo. Você chega para ver, sei lá, um emprego que é uma fila de 1000 pessoas e fala, não, essa vaga é minha. Eu vou ficar aqui na fila porque essa vaga é minha. E lá para as tantas começa um desiste, outro desiste, e só sobra você e a vaga é sua. É confiança, é fé, é você exercer o dom que Deus te deu, que é o dom da fé. Eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou chegar lá. Não desista, não desista. Avance. E se você tem que pedir a alguém para estar contigo, Senhor, esteja sempre comigo. Não me abandone. Esteja ao meu lado. Então, amados, nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Você quer ver um que reconhecia o poder de Deus na vida dele? Gideão. Vamos até Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Diz assim, Juízes capítulo 8, versículo 22, versículo 23. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Então, ele poderia, ali nessa hora, Gideão poderia dizer, tá aí, o povo todo está crendo em mim, ó. Eu sou o cara, né? Dá uma até de Roberto Carlos, esse cara sou eu. Mas ele foi lá e falou, olha, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Então ele sabia em quem ele cria. Ele sabia o poder de Deus. Nós sabemos o poder que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes tem pessoas que, não, eu sei, mas na hora que vem o problema, na hora que vem a má notícia, na hora que vem o dia mau, aí pronto. Desaba. Não é que não chore. Claro, chorar todo mundo chora, somos seres humanos. Mas tem gente que fraqueja, tem gente que nesse fraquejar acaba tirando até a própria vida. Você chorar, você prantear, você lamentar, bem, mas você sabe quem está contigo. Você sabe quem está contigo, você sabe quem é o teu Salvador. Você sabe quem é aquele que está ali ao seu lado, te levantando, te colocando de pé. Está ao teu lado. Não deixa que as coisas ruins cheguem. Então você fica forte, você fica resistente. Mas quando você não conhece o Deus da tua salvação, quando você olha para a cruz do Calvário e não entende, porque na verdade tudo para nós começa no Calvário. Ali ele venceu. Quando todos pensavam que ele estava derrotado,
ele venceu. Ele venceu para que hoje nós sejamos, sabe o quê? Mais que vencedores. É para isso que ele foi lá para a cruz. Foi sacrificado e morto. Mas ele mesmo disse, fica tranquilo. Porque com 3 dias essa casa vai estar em pé de novo. Ele está lá. No 3º dia ele ressuscitou. Então nós precisamos saber isso. Israel ele teve momentos, e o último juiz de Israel foi Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 21. Nós irmos entendendo aí o que Israel arrumou para eles. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, antes da minha conversão, eu andei por muitos lugares. Eu vivia à procura de Deus. Depois que eu me converti, depois que eu conheci a Deus, depois que eu confessei como meu único Senhor e Salvador, eu entendi que eu não preciso procurar mais nada, eu já tenho tudo. A palavra de Deus diz o quê? Clama a mim. Então, quando a situação está complicada, eu vou e clamo a Ele. E aí ele diz, ó, clama a mim, e eu vou responder. E ele responde. Então nós temos que entender isso. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 21 ao 21 diz assim: Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, Samuel foi o último juiz de Israel. Né? Mas mesmo vivendo as bênçãos do Senhor, alcançando vitórias, porque a palavra diz aqui o que? Diz aí no finalzinho do versículo 21, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então o que Samuel precisava fazer, ele consultava o Senhor e o Senhor falava com ele. Se era para ir para a batalha, o Senhor falava com Samuel. Se era tudo que precisava ser feito, o Senhor falava com Samuel, Samuel falava com o povo. Mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam um rei que usasse uma coroa, que andasse montado num cavalo, morasse num palácio. Eles queriam um rei. Aí no versículo 8, no capítulo 8, perdão, é de 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos os israelitas pedindo um rei. Mas por que ele aqui? Tendo Samuel envelhecido, constitui seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então eles queriam um rei que os governasse como todas as nações. Eles poderiam ter dito: Samuel, veja bem, os teus filhos não estão andando certo. Mas se fosse no dia de hoje, ia dizer: os teus filhos estão pisando na bola. Tira eles, fica você e ora a Deus para ver o que o Senhor vai te falar. Como é o que estava acontecendo até ali? Não, os pastores dizendo: olha, você está velho,
Já foram logo julgando. Você está velho. Os teus filhos se corromperam. Isso é antigo, né? Corrupção é antigo, né? Não é novidade para nós agora, não. Isso aí já vem lá dos primórdios. Se corromperam e agora nós queremos um rei. Assim como todas as nações, nós queremos um rei. Então, o povo está rejeitando ao Senhor. O povo está rejeitando ao Senhor. O povo não está mais olhando o que o Senhor tinha feito até ali através de Samuel. Aí no versículo 6, continuando aí, no versículo 6, 7, porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Você vê, ele tinha uma vida com Deus. Assim tem que ser a nossa vida. Vou tomar uma decisão. Olha ao Senhor. Não faça tudo à moda, vamos embora. Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Ore ao Senhor. Ore e aguarde o Senhor te responder. Tem gente que ora, já orei, agora vou fazer. Não. Ore e aguarde o Senhor responder. Que nem sempre o que você orou é o que o Senhor quer que aconteça. E Ele vai te orientar. Ele vai te orientar. Eu me lembro que quando eu estava lá com os filhos e eu dizia a Deus, eu preciso de uma esposa que antes de gostar de mim, goste dos meus filhos. E aí um dia apareceu a Ana, e já vamos para 25 anos de casado. E os filhos gostam dela. E ela gosta dos filhos. É meio doida, porque eu na época tinha 5 filhos. Casar com uma com 5 filhos, eu não tenho um parafuso meio solto, né? Mas. E eram todos pequenos. Né? O caçula estava com 7, por aí, né? 7, 8? Não. Tinha um pouquinho mais? Não, já tem muito tempo. Então, mas ela disse, eu amo a todos. Eu falei, não, nunca mesmo. Essa daí, outro igual eu não vou arranjar. Então, mas eu orava a Deus, Senhor, tem que ser uma pessoa que antes de gostar de mim, goste dos filhos. Porque imagina, eu com 5 filhos, aí eu me caso e aí vem um problema para dentro de casa. Em vez de ser uma bênção, seria uma complicação. Aqui Samuel, ele não pensava 2 vezes não, está aqui, ó, versículo 6. Orou ao Senhor. Então a vida de Samuel era essa, ele tinha comunhão com o Senhor, ele orava ao Senhor. Aí o versículo 7, diz o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Não, Senhor, atende a voz deles. Vai lá. Eles querem o rei? Atende. Aí o versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Olha, a coisa aqui começou a ficar séria. Aí, a partir do versículo 11, você vai ver. E disse... Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavalos, seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá, uns para capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mercês, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor dos vossos lavouros, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho,
e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha que até então eles não tinham nada disso. Não precisava de ter tudo isso aqui. Vamos dizer, essas perdas, né, que estão acontecendo. E o Senhor já libera. Naquele dia vocês vão clamar e eu não vou ouvir. O que ele está dizendo? Até aqui eu ouvi vocês. E vocês não entenderam. Agora vocês querem um rei? Então vocês agora vão ter o rei. Mas vocês vão pedir ao rei, porque eu não vou ouvir. Será que ele vai? Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e lhe disse: não, mas teremos um rei sobre nós. O homem não teve, olha, ele foi lá e ainda deu uma chance de arrependimento. Mas, versículo 20: para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo assim, Samuel, toda a palavra do povo, as repetiu perante o Senhor. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: atende a tua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Depois disso tudo, aí no capítulo 10, no versículo 24, na parte B do versículo 24, o povo grita assim. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Olha aí. Foi instituído o rei, né? E agora o povo está clamando: viva o rei! A escolha desse rei foi uma escolha desastrosa. É por isso que nós temos que ter cuidado com as escolhas que nós fazemos. Você é sócio de quem? Tem que ter cuidado. Vou casar com quem? Vou tomar aqui decisão. Nós precisamos ter cuidado com tudo que nós fazemos, com as escolhas que nós fazemos. Não podemos sair fazendo escolhas de qualquer modo. Precisamos apresentar ao Senhor: Senhor, eu estou querendo tomar essa decisão. O que o Senhor me diz? Porque muitas das vezes, a maior parte das vezes, a decisão que nós queremos tomar não é o que o Senhor quer para nós. Não é o melhor de Deus para nós. Ele quer o melhor de Deus para cada um de nós. Ele quer o melhor dele, né, para cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas nós somos afoitos. Olha, eu me lembro, já tem bastante tempo, eu ganhei, não me recordo quanto, foi um dinheiro até razoável, e eu queria comprar um carro. Aí eu vi um carro, na época uma Fiat 147. Eu fui lá ver o carro. Quando eu fui assinar o primeiro cheque, eu paguei em 5 cheques aquela Fiat. Quando eu fui assinar o primeiro cheque, eu ouvi uma voz dizendo: não compra. Mas eu queria o carro. Eu queria aquele carro. Eu quero esse carro. Comprei. O carro pegou fogo em Itaguaí, né, Zé? Mesmo. O carro pegou fogo em Itaguaí, conseguimos apagar, fiquei sem o carro durante um bom tempo para poder consertar. E olha, o carro depois rachou. Fiz uma viagem de Miguel Pereira para o Rio, trabalhando, vou levar para trocar os pneus. Enquanto o cara estava trocando os pneus, eu saí para tomar um café, meu pai e a minha madrasta. Aí chegamos lá, voltamos, o carro estava pendurado para mim, pronto, tá? Aí o rapaz virou para mim: você vem de onde? Eu falei: eu estou vindo de Miguel Pereira. Você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Fica aqui, ó, me mostrou, tinha um tal de cabeça de touro, o troço estava quebrado, aquele carro foi muita complicação. Troquei de carro. Meu sobrinho queria, porque queria o carro. Não, o teu carro é bom. Aí trocou por uma outra 147, só que ela mais novinha, ela rachou no meio. Porque Deus tinha dito: não compra o carro. E aí eu tinha que gastar dinheiro para consertar o carro e para pagar o carro. E o carro ficou lá. E um belo dia, eu estou em casa. Aí o pastor da igreja que eu congregava passou lá em casa e falou assim: olha, até aqui, me deu uma chave. Tem um carro parado
lá na porta da igreja e doaram esse carro, mas parece que ele está com um problema. Vai lá, traz o carro para cá e depois vamos conversar, porque esse carro eu vou passar ele para você. Aí, tá bom. Aí o tio da pastora Ana estava lá em casa, falei, vamos lá comigo, ver esse carro? Aí chegamos lá. Quando eu cheguei para ver o carro, o defeito do carro era a falta de gasolina. Olha só como é que Deus começa a fazer na vida. Era um Corcel 2, verdinho. Foi com esse Corcel 2 que depois eu conquistei a pastora Ana. Nesse tempo eu ainda não conhecia ela. Um Corcel 2 verdinho, bonitinho. Levei para casa, botamos gasolina. E eu paguei aquele carro. Fui pagando, parcelado. Negociei lá com o pastor. Não, faz assim, faça assim, faça assim. Na hora que o rapaz doou, mas foi na hora. Doou o carro para a igreja e o senhor falou, é do Newton. Eu nem diácono era na época. Quando Deus faz certinho. Esse carro ficou comigo muito tempo. Um dia esse carro caiu em cima do meu braço, em Deodoro, e aí eu olhei que não tinha ninguém para me ajudar a socorrer. Eu olhei para o alto e falei, Jesus, você levanta o carro que eu vou puxar o braço. Se você não levantar o carro, eu vou perder meu braço. Fechei os olhos e puxei o braço. Até hoje, esse meu dedo aqui, do lado direito, aí tem uma dormênciazinha que é para mim não esquecer isso que aconteceu. Nesse mesmo dia, à noite, eu já era casado, a pastora, fui entregar as coisas do casamento, e comentando com ela, eu falei, poxa, bem que o Wesley, que era um amigo dos filhos, podia chegar lá em casa e dizer, olha, chegou uma belina azul lá na agência, que é a sua casa. Ele soube do acidente, de noite foi lá em casa. Quando eu cheguei, falei, rapaz, seu Nilton, ele me chama de velho. Velho, eu tenho uma coisa. Chegou hoje à tarde uma belina azul lá na agência, e quando o carro entrou, eu falei, é a cara do seu Nilton. E ele não sabia do acidente. Eu fui lá, negociei a belina, paguei a belina, acho que foi em 5 prestações de 800 e pouco na época. Paguei a belina, peguei o Corcel 2, dei de presente para minha irmã. Quando você faz na direção do Senhor, tudo dá certo. Quando você faz na tua direção, pode ter certeza que não vai dar certo. Faça tudo o que você tem que fazer de acordo com o Senhor. Você não precisa de procurar em outros lugares. Você já tem tudo. Você tem o seu manual de vida. O Senhor dos Senhores é contigo. Ele é o teu Redentor. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que te guarda. Então, amados, o povo de Israel tinha tudo isso na mão. O Senhor era com eles, né? E ali Samuel era o juiz. Mas Samuel era o juiz orientado por Deus. Ele não fazia nada de forma diferente. Ele fazia tudo de acordo com a orientação do Senhor. Mas batia o pezinho. Não, nós queremos um rei, eu quero ser igual a todo mundo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não nasceu para ser igual a todo mundo. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Filha, abre um pouquinho, porque eu estou suando, o cachorro calor. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar da mesma forma? Será que nós podemos olhar para uma pessoa e dizer, olha, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Aí é a hora de nós nos avaliarmos. Sim, não. Então está na hora de eu começar a corrigir, a moldar aqui, ali. Porque nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Às vezes nós erramos porque nós achamos, a pessoa chegou aqui hoje.
Entrou, confessou a Cristo, amanhã você passa pela rua e vê a pessoa com um cigarro na mão, ou vê no bar lá tomando uma cerveja, e você, tá vendo ontem, tá... É dia a dia. Porque a gente não olha quando está lá fora, lá fora tá lá, mas aqui é um tratamento. O Espírito Santo começa a moldar, tirar tudo aquilo. Eu, quando estava lá fora, eu gostava de samba, eu vivia metido em negócio de bloco, eu fumava, eu tomava cerveja. Hoje em dia, sabe? Porque o Deus vai tratando. Claro, existe aqueles que hoje entram, amanhã tem mais nada. Outros o Senhor vai tratando, vai cuidando, vai moldando. E muitas das vezes nós vamos lá para fora, evangelizamos, trazemos e expulsamos. Somos os primeiros a botar para fora as pessoas que nem alta tiveram, porque, na verdade, isso aqui é um hospital. As pessoas chegam aqui precisando de quê? De tratamento, de cuidado. E nós estamos aqui para quê? Para tratar, cuidar, dar carinho. Mas com... Esse não quer nada, expulsa. não. Expulsa. Somos os primeiros a jogar fora. O povo de Israel queria um rei. Eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Essa escolha foi a escolha mais desastrosa que aconteceu com Israel. Aí no capítulo 15 de 1 Samuel, do versículo 23 ao versículo 25, diz assim, 15, 23 a 25. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E olha, deixa eu falar uma coisa, uma paradinha aqui. Hoje em dia o que a gente mais vê é isso. Eu me lembro, alguns anos atrás, não vai muito longe, o pastor botava a pessoa no banco. Não, você errou, está no banco. A pessoa ficava no banco, quantos tempos fosse necessário lá que o pastor colocava, mas ficava, e depois voltava, era reincorporado lá no louvor, lá na dança, lá no que fosse, ele era recolocado no seu lugar, né? Recolocado lá no seu lugar. Hoje em dia não. O pastor está lá no altar, se ele falar de pecado, sai meia dúzia. Se ele falar de adultério, sai 50% da igreja. Ninguém quer mais ser exortado. Aí você olha para aqui, o que diz aqui? O versículo aí, o versículo 23, logo começa, porque a rebelião, isso é o que? Rebelião. E o pior de tudo, tem muitos que saem em rebeldia e abrem igreja. E olha, quem acompanha aquele que saiu em rebeldia e abriu uma igreja é rebelde tanto quanto. E aí você já vai para um lugar debaixo de rebelião, de maldição. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul temeu o povo, ele não temeu ao Senhor, ele temeu ao povo e deu ouvido à voz do povo. E ainda tem gente que diz que a voz do povo não é, não. Não é mesmo. A voz do povo não é a voz de Deus. Precisamos prestar atenção. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Versículo 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Depois de Saul veio Davi. Davi foi um homem constituído por Deus, foi
um rei sobre Israel. Teve seus problemas? Sim, teve. Mas era um homem temente ao Senhor. Davi, de manhã cedo, ele apresentava as suas petições ao Senhor e ia embora trabalhar. O dia que Davi ficou em casa, pronto, deu besteira. Então, nós precisamos entender que as nossas escolhas têm que ser de acordo com o Senhor. Não podemos ter pressa. Não podemos ter pressa. Nós não entendemos, muitas das vezes, o que Deus quer para nós. Não entendemos por quê? Porque não paramos para ouvir a voz do Senhor. Porque se nós pararmos para ouvir, aí nós vamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Às vezes cometemos falhas porque queremos fazer de acordo com a nossa vontade. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrenal, animal e demoníaca. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdias e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha como é o versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, precisamos fazer escolhas através da sabedoria do Senhor. Israel fez uma escolha através da sabedoria humana. Eu quero um rei. Nós queremos um rei. De qualquer maneira, nós queremos um rei. Então, o que acabou acontecendo? Deu tudo errado. Que nós possamos fazer tudo em paz. Tiago 3,18 fala o que é aí? Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça. É com paz. Vai resolver alguma situação? Resolva com paz. Se você vê que não vai dar certo, vai ser na base da confusão, não resolve naquela hora. Por que muitas das vezes um casal briga? Porque começa, um fala, outro fala, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, e no fim das contas ninguém entende nada, aí tem briga, tem confusão e às vezes tem separação. Mas se você parar, aqui em casa é assim, eu começo a falar e a pastora fica calada, porque quem fala sou eu, não é assim, né? Então, precisamos fazer as coisas de acordo com... Amados, se nós seguirmos a palavra do Senhor, se nós seguirmos o manual de vida, tudo dá certo. Tudo dá certo. Ah, mas olha, a menina que é casada, mas eu conheci um rapaz, ele é tão bonito, ele é assim, ele é assim. Ele é cristão. Não, mas eu vou converter ele. Não vai. Não vai. Vai ser complicado. Pode até ser que sim, mas antes vai se pagar um precinho. Então, possamos promover a paz. Que nós possamos promover a paz.
Só existe um que reina sobre a nossa vida. É o Senhor. Só existe um que reina sobre a nossa vida. É o Senhor, é o Deus vivo e verdadeiro. Não tem outro. Se você está colocando a tua vida diante de uma estátua, tem boca, não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Não vai te levar a lugar nenhum. O ser humano, ele quer tocar, sabe? Mas eu não estou vendo Deus. Ele está do teu lado. Ele está do teu lado. Ele diz que até quando você está dormindo, ele está ali cuidando de você. Mas não preciso tocar. E às vezes você toca e nada. Então, só existe um Deus na nossa vida, um rei na nossa vida, que é o Deus vivo e verdadeiro. Ele pagou um preço alto pelo nosso resgate. Ele pagou um preço alto, ele deu a sua vida. Ele sofreu toda a sorte de humilhação, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi pregado numa cruz. E aí naquela época a cruz era símbolo de maldição, porque a palavra diz que maldito aquele que for pregado em madeiro. Então ele foi feito maldito. Ele deu a sua vida pela minha vida, pela tua vida. E ele nos amou até a morte. Porque se você lembrar bem, no finalzinho ele diz o quê? Pai, perdoa. Ele podia dizer, pai, manda uma legião de anjos, acaba com esse negócio, eu não quero mais, chega. Ele ia continuar sendo filho. Ele ia continuar sendo filho de Deus. Mas ele diz, pai, perdoa. Eles não sabem, você fazia isso. Será que se fosse você que tivesse pregado lá na cruz do Calvário, se olhasse para baixo, aquele cidadão vindo com aquela lança para te furar, rindo, escarnecendo, rasgando lá, zombando da tua mãe terrena, que estava lá embaixo, debochando, você fazia o quê? Esse negócio não é para mim não, peraí, manda os anjos aí que eu vou, fulmina. Mas ele não, ele olhou e falou, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. E aí, quando o inferno estava em festa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. E muitas das vezes, nós não sabemos dar valor a essa nossa nova vida que o Senhor nos deu. Eu, quando tinha 16 para 17 anos, mais ou menos, eu sofri um acidente com uma bicicleta, descendo um morro, bati num poste, consegui desviar do poste, dei uma cabeçada no orelhão, não sei quantos minutos eu fiquei desmaiado. Eu só sei que eu levantei quando alguém disse, esse morreu. Foi tanto tempo que minha mãe ouviu o barulho da bicicleta batendo e chegou. E quando eu levantei, ela estava chorando, agarrada no balaúcho do ônibus. Eu com a cabeça quebrada, perna quebrada, pé cortado. Abracei ela, mãe, vamos embora, eu estou bem. Com 7 anos, meu pai pegou um carro, foi para a Barra, o Fusquinha rolou uma ribanceira. Eu dei 2 cortes no pé. Dei um corte no pé, levei 2 pontos. São os 2 pontos que eu tenho até hoje. Nunca mais tomei ponto. Aí eu vou olhar agora e vou fazer as coisas erradas. Assim mesmo ainda deu uma trilhada por alguns caminhos errados. Numa procura desenfreada por Deus. Um dia eu achei. Ou melhor, um dia eu fui achado por Ele. Amém. Porque o meu nome já estava escrito no livro da vida. Aleluia. E aí Ele falou assim, é luz. Acabou para você, agora a tua vida é outra. Então depois que você se converteu, tudo virou flores. Não, tem os espinhos. Mas só que agora, sabe o que acontece? Desculpem até a colocação. Quando os espinhos vêm, tem o jardineiro
que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, ele vai lá com aquela tesoura maravilhosa, aparando os espinhos, e eu vou passando muitas das vezes sem arranhão. A gente só sabe que os espinhos estão acontecendo porque você vê as coisas acontecendo, mas você vai vencendo, e cada vitória que você tem é um degrau a mais que você alcança. Mas você tem que entender que é Ele que está contigo todos os dias. E Ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós precisamos entender isso. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Não porque eu fiz isso, porque eu jejuei, porque eu subi um monte gigante, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. É Ele. Se nós olharmos para nós, não somos nada. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. A Ele toda a glória. O Senhor, Ele em breve vai voltar. Ele disse, olha, mandou lá os profetas, olha, o Salvador vai chegar, hein? O Salvador vai chegar. E demorou. E o povo muitas das vezes não estava nem... O Salvador chegou. E ele disse, olha, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Essa casa vai ser reconstruída. Ele ressuscitou. E ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador habita em nós, que é o Espírito Santo. E ele disse, eu vou voltar. Ele está voltando. Olhe os acontecimentos. Olhe as coisas que têm acontecido. O Senhor, Ele já não está nem às portas, Ele já passou da porta. Ele já passou da porta. Então, amados, Ele vai trazer juízo sobre a terra. E vai nos fazer reinar para sempre com Ele. Você precisa crer nisso. Você precisa ter isso como a tua forma de viver. O Senhor está voltando, Ele vai trazer juízo sobre a terra, mas eu vou reinar com Ele. Tem gente que tem medo. Ai, como vai ser? Eu não quero saber como vai ser, porque se é Ele, vai ser tudo bem. Você lembra o povo de Israel lá no Egito? A praga chegava lá no Egito, não passava nem por onde o povo estava. Tinha escuridão lá, aqui estava um frio, não era frio, né? Estou dando só umas coisas. Um frio de 60 graus negativo. Israel, o pessoal tomando banho de mar, passando bronze. Quando você está nos caminhos do Senhor, tudo te vai bem. Até os momentos difíceis, Ele está do teu lado, você passa e fala, passei. Mais uma vitória. Então, amados, o Senhor em breve vai voltar. Ele vai trazer juízo sobre a terra. Ele vai nos fazer reinar com Ele para sempre. Amém. E para nós encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Se esse acontecimento fosse hoje, imagina comigo que o Senhor entrasse por aquela porta e dissesse, vem buscá-los. Como Ele nos encontraria? Será que Ele ia olhar e falar, todo mundo comigo? Ou Ele ia dizer, você tá faltando esse pontinho, você ainda vai ficar mais uns 5 dias por aí, tem que dar uma consertadinha ali, ó, precisa fazer uma lanternagem aqui, né? Bom, né? Será que Ele ia olhar e ia falar, não? O que está precisando, o que estamos precisando fazer ainda? Eu posso dizer que não somos todos 100%. Porque a hora que chegar a 100%, feliz regresso.
O que precisamos fazer? Será que nós conseguimos perdoar? Eu hoje estava comentando na hora do almoço com a pastora Ana sobre isso. Às vezes nós somos tão santos em tantas coisas, mas no perdão a gente não consegue perdoar. É uma coisa tão fácil. Será que nós conseguiríamos? Será que nós conseguimos ser abençoadores ou vai me faltar? Se eu abençoar, vai me faltar. Então nós precisamos nos avaliar. Porque olha, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele habita em nós. Agora cabe a nós fazermos as nossas escolhas corretas. E para que possamos fazer escolhas corretas, devemos apresentar a Ele todos os dias a nossa vida. Senhor, hoje é dia, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Se em uma dessas decisões eu estiver errado, me oriente para que eu saia disso. E se você vê que o sinalzinho vermelho acendeu, você pare, olhe e escute a voz do Senhor. Pare, olhe e escute a voz do Senhor. Porque com certeza, né, você vai passar na linha do trem, de repente, pim, 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 fica lá a luzinha piscando e o pim, 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 o barulhinho. O que você faz? Você para, você já escutou e você agora vai olhar. E aí você vai dar de cara com o trem. Você não vai atravessar. Stop, look, lista. Pare, olhe, escute. Se o Senhor acendeu em algum momento o sinal, pim, 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 pim. Você parou, você ouviu, agora olhe para o Senhor, porque Ele quer falar contigo. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. E Ele está falando conosco aqui dentro. E Ele está falando também através das redes sociais. Eu sei que alguém está precisando ouvir essa mensagem. Alguém precisa tomar uma decisão muito importante e não sabia o que fazer. Pois à noite, o dia, à tarde, eu não sei a que hora você está ouvindo essa mensagem. É agora. É hora de você parar e ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem coisas grandes e firmes para a tua vida, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, porque assim diz o Senhor. Dei uma linda salva de palmas.